Salve, galera! Tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Ellen, faço parte da liderança da juventude aqui da igreja da PIB de Jandira, da equipe do Lumens. E chegamos aqui no último podcast desse mês com o tema Despertar, trazendo um convidado super especial que pregou ontem aqui na nossa igreja, Bruno Freitas. Prazer, Olá. Seja bem-vindo. Obrigado. Sinta-se em casa. E, Bruno, já começando aqui, né? Conta um pouquinho da sua história pra gente. Quanto tempo você tem de igreja? Quanto tempo você tem de pastoreio? Enfim. A minha caminhada cristã começa aí quando eu tinha por volta de 7, 8 anos de idade, né? Eu me desviei na adolescência, mas creio que Deus me encontrou aí, me converti, né? Entreguei minha vida para Jesus, eu já estava com 18 anos, né? Cresci numa igreja em Barueri, que era a cidade que eu morava, e crescemos ali, né? Ali foi o meu primeiro caminhar como igreja, foi ali que eu conheci a Daísa, minha esposa, né? E aí nós começamos a namorar, enfim. E nós compramos um apartamento aqui em Jandira, e aí com o nosso casamento nós mudaríamos para a cidade de Jandira, né? E com isso a gente já tinha decidido que já era o momento da gente procurar uma nova igreja, e com isso se deu a nossa chegada aqui em Jandira. Então nós chegamos aqui na primeira igreja batista em Jandira em fevereiro de 2008. Né? Então nós estamos aqui desde esse período, servindo nos ministérios, mais diversos ministérios aí, e o tempo de pastoreio eu fui ordenado o meu concílio foi em setembro, né, do ano de 2019, fui ordenado, né, o culto de consagração foi em novembro, né, no finalzinho de novembro, e aí eu brinco que eu sou um pastor de pandemia, né, porque a gente teve que aprender pastorear, né, pregar, enfim, nessa dinâmica, porque logo veio o Covid aí, a gente teve que entrar um pouco nesse mundo virtual. E foi um desafio pra você, não foi? Porque a gente vê essas pregações como um cara que sente aquilo, um cara, uma ministração viva, né? Onde você se entrega de verdade, onde você olha nos olhos de quem tá assistindo. E como que foi pra você se adaptar a isso? No começo foi muito difícil, né? Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa muito introvertida, então as câmeras também te desafiam bastante, né? Mas eu logo no começo, que a gente começou nos primeiros cultos gravando ali, né? Eu fiz uma oração para Deus e que ele me desse paz, e todas as vezes que eu pregava, mesmo sendo gravado ali, para mim era como se eu estivesse expondo a palavra de Deus para as pessoas na igreja, olhando para os rostos ali, né? Obviamente você não tem um feedback, e com isso a gente foi se soltando. Obviamente hoje imagino que eu esteja um pouco mais solto, né? Mas é um desafio realmente. A gente acho que aprendemos muito nesse período, né? Sim, até as ferramentas, né, que a gente utilizava, né? No começo nem tínhamos, né? Exatamente. Mal tinha um microfone, imagine um pedestal, um tripézinho. O nosso segundo culto online, né? O primeiro foi na casa do pastor Júnior, né? O segundo foi no meu apartamento. Então tava eu ali, nós arrastamos tudo ali, né? O Leandro foi gravar, né? O pastor Leandro, a Kelly interpretando Libras, né? E foi ali que a gente foi aprendendo, né? Na dinâmica, enfim, grava de novo, né? Os erros de gravação, não gravou, tem que voltar, e aí a gente vai crescendo nesse processo. Acaba sendo divertido no final, sim, né? Também. Fica as histórias, né? Sim. E aí, Bruno, né, vamos pro assunto, né, que o pessoal está esperando, que é falar da sua pregação, né? Avivamento é um tema muito falado, né, mas às vezes pouco praticado, até por falta de conhecimento, ou esse falar não está sendo tão esclarecedor, né, do que realmente se trata. E ontem você trouxe muito disso, foi muito bacana. E diante da sua pregação, né, preparamos algumas perguntinhas aqui. Vamos lá. Para a gente começar a desenrolar esse assunto. E aí o que eu queria saber de você primeiro é como foi para você preparar esse tema. Desde do preparo, na verdade, até ontem, né, na hora da ministração. Como que foi para você viver esse preparo? A Camila, né, da liderança do Lumens, ela entrou em contato comigo há um tempinho atrás, né, quando vocês estavam se organizando, me passando o tema. Aí eu segui os passos que normalmente eu sigo para uma pregação, né? Eu orei, busquei orientação de Deus, né? Algum texto que eu já estava lendo, que vinha em minha mente, naquele período não veio. O segundo passo que eu sempre faço é olhar meus livros. Poxa, tem alguma coisa que fala sobre avivamento?
Você tinha na hora? E descobri que não tinha. Né? Eu tinha um capítulo de um livro lá, eu já tinha pregado em uma mensagem, um dos pontos da minha mensagem foi, inclusive, num culto de juventude, mencionei avivamento. Então aí fui olhar quais materiais que eu poderia ter para me ajudar, né, a crescer nessa ideia. Né? Daí olhei os materiais, né, adquiri os materiais para entender o conceito de avivamento, absorver um pouco isso. E foi aí que eu também cheguei no texto. Né? E aí, normalmente, quando você tem um tema amplo desse, você tem que fazer um recorte. Né? E aí eu peguei um texto, que foi o texto que eu preguei ontem, de Neemias, né? E tentei fazer uma junção, né? Uma introdução, tentando linkar o tema, né? Tentando linkar com uma definição de avivamento, ilustrando para tornar isso mais didático, né? E depois entrei no texto e aquele período que Neemias viveu ali foi um avivamento e tentei extrair algumas lições para nós, né? E algo que eu disse ontem, que eu repito aqui, é que nós não produzimos avivamento, nós não ativamos avivamento, né? Nós precisamos estar no caminho, nós precisamos clamar, nós precisamos estar preparado para o avivamento. Mas o avivamento é algo que vem de Deus, né? Então, as lições foi pensando nessa ideia. É Deus que produz, mas qual o caminho que a gente tem que estar? Quais são as marcas de quando nós vivemos um avivamento? Mas o processo foi esse, né? O processo foi olhar para olhar para minha biblioteca ali, né? Minha pequena biblioteca, mas não tinha nada de avivamento. Foi adquirir alguns materiais, né? Ler algumas coisinhas sobre isso, aprendendo a definição e ir para o texto e expor o texto, e é o que nós tentamos fazer ontem. Bacana. E quais foram os livros que você acabou adquirindo para poder estudar um pouco mais? Eu adquiri 3, na verdade, um livro e 2 livretos, vamos chamar assim, pela espessura do livro, né? Eu vou colar aqui, tá? Porque eu separei aqui o nome do livro e eu já esqueci. Fica à vontade. O autor é Frank Ferreira, mas eu esqueci o nome do livro. Ele tem um livro Avivamento para a Igreja, né? É do Legal. Franklin Ferreira, da Vida Nova, um livro muito bom. Ele apresenta todo um panorama sobre... Ele começa falando do Espírito Santo, depois ele apresenta um panorama sobre avivamento para a igreja, algumas histórias sobre avivamento. Então é um livro muito bacana. Um livretinho muito pequeno, curtinho, mas muito bom, do Hernandes Dias Lopes, Avivamento Urgente, um livro muito bom. E eu peguei um livretinho também do Martin Lloyd Jones, que é Avivamento, e ele tem um livro também sobre avivamento, né? Então, foram os livros aí que eu usei para pescar alguma coisa aí para poder entender os conceitos. E, obviamente, você tem material muito bom na internet também, alguns artigos, né? Como eu pesquiso muito, então também sei sites confiáveis, fontes que eu pode me agregar. Então, eu entrei em alguns sites aí para conseguir mais informações sobre o tema. E eu não sei se você sabe, né, mas a nossa liderança, a nossa juventude, nós estávamos buscando, né, um pouquinho mais sobre esse assunto também. Eu acabei adquirindo um livreto também, podemos dizer assim, né, que chama O Avivamento de Gales. Eu esqueci o nome do autor, mas depois a gente pode mandar aqui. Que, assim, por menor que seja, né, tem muita informação também, conta um pouco da história da cidade de Gales, como foi vivido e tudo mais, tanto que acabei te procurando, né, em decorrer de algumas semanas antes de saber de tudo isso aqui. Bruno, vê isso daqui que você acha, né? Fiz um mapa mental e mandei para sua avaliação. E eu acho que é isso, né? Acho que, hoje em dia a internet está muito cheia de informação. Sim. Mas como a gente faz esse filtro, né, do que está certo ou não, né? Às vezes se a gente se apegar em alguns livros com algumas referências boas cristãs, né, nos ajuda, né, com esse parâmetro, né? Sim, a internet você tem que ter sites confiáveis, né, lugares de bons autores que escrevem e você sabe que são fontes que você pode beber dali. Livros também, os próprios livros, né? Todo autor tem suas imperfeições e tem suas tendências, então nunca é bom também a gente pegar um único autor, né? Às vezes assuntos a gente pega linhas diferentes até pra gente construir uma ideia. Normalmente é esse o meu método de estudo e de construir alguma coisa. Bacana, isso é bem importante mesmo. Fazer um exercício, né? Sim. De fato, do tema. Legal. E aí, Bruno, perguntar para você, assim, você acha que entre nós hoje, estamos próximos a viver um avivamento entre nós? Qual a sua percepção? Em nosso meio aqui mesmo. Sim, essa é uma pergunta bem complexa, né? Porque a gente precisa primeiro entender o que é um avivamento, né?
E um avivamento, como nós vimos ontem, se você não assistiu, você pode ouvir aí a mensagem, você vai ouvir o que eu estou falando de uma forma mais completa, mas esse despertar, né, esse mover do Espírito Santo produzindo algo diferente em nós, né? Não sou eu que falo avivamento, Não, aconteça agora, né? fala, Não sou. Senhor, me dê desejo de te servir, de querer estar sendo usado pelo Senhor, né? De ser usado, melhor dizendo. Eu posso clamar para isso. Sim, eu clamo. Então, assim, mas quando eu falo de avivamento, é esse despertar interno, né? Então, ele é essa ideia de vivificar, né? Aquilo que estava quase morrendo, moribundo, aquela brasinha que eu citei ontem que já não queima mais, não aquece mais, ela ter novamente aquela chama, aquele fogo. Então, esse vivificar. Então, essa é a ideia de avivamento. Isso internamente, em nós. Mas avivamento, no seu conceito, ele também é um movimento. Então, é essa galera que agora que era brasinha e virou uma fogueira, uma labareda, e agora está, então, disposta, né? E se colocando a serviço do Senhor. Então, assim, aí se torna um movimento. E quando a gente fala de avivamento, ele começa com uma pessoa, se torna um movimento, mas o avivamento ele tem muitas vertentes, né? Eu falei ontem sobre a oração, sobre a sede da palavra de Deus, o quebrantamento, o arrependimento, mas o avivamento ele gera conversões, o avivamento ele gera mudanças de atitudes, o avivamento ele gera um despertamento de dons na igreja. O avivamento ele é algo muito maior do que isso. E ele gera um mover na sociedade. Esse livro que você me passou no mapa mental que você fez do País de Gales, por exemplo, a oração deles e o movimento deles fez com que bares em volta da cidade que ele vivia fechassem. Como um mover de Deus, aquilo que dispersava os jovens, então de repente é fechado para que o agir de Deus ocorra ali. Então acho que nesse sentido, a gente está um pouco distante de avivamento. Mas eu acho que nós podemos e devemos estar perto no sentido do caminho, daquilo que eu falei ontem, do preparo. Então vamos lá, o que a gente precisa para a gente viver um avivamento? A gente precisa de uma vida de santificação, a gente precisa pedir que o Espírito Santo nos torne mais limpo, mais puro, a gente precisa orar mais, a gente precisa clamar mais, a gente precisa, antes das nossas programações, pedir a orientação de Deus para saber se realmente estamos no caminho dele, né? Essa é a vontade dele para a igreja, para o juventude nesse tempo. Então, eu acho que esse caminho está mais fácil de trilharmos. Agora, esse despertar sobrenatural que move o entorno, eu acho que esse tem que ser o nosso desejo, esse tem que ser o nosso clamor. Porque o avivamento é exatamente isso, é pegar aquele povo. E, na verdade, fazer um parênteses aqui, o avivamento ele vem muito em época de esfriamento. Ele vem em época de apostasia, ele vem em época de infidelidade. Então, acho que se a gente internamente percebe que nós estamos vivendo isso, a gente precisa rever o nosso conceito, a gente precisa pedir perdão a Deus. E acho que o avivamento é consequência daquilo que Deus deseja fazer através de nós. Bacana. É bem isso mesmo, né? Algo que acaba... É a nossa entrega, mas aguardando, né, o agir do Espírito Santo, né, em nossas vidas. Exatamente. E eu ia fazer uma pergunta aqui que eu acho que não se encaixa mais, mas vamos tentar reformular. Qualquer um pode viver o avivamento? É esse qualquer um... Né, a gente já estabelece uma premissa que tem que ser cristão, né, tem que viver essa vida, buscar essa vida de santidade, né, de querer ter uma sede da palavra, querer estar orando a todo momento, enfim, não ter aquela preguiça. Você até citou ontem no culto, né? Hoje em dia ninguém mais tolera culto de 3 horas. Imagina se alguém fizer. E lá no livro de Avivamento de Gales, que você citou, que eu li, eles citam cultos que viravam à noite. E cultos de oração, apenas de oração que virava à noite. Hoje em dia a gente não vê mais isso. Vigílias, né, que a gente fala que tinha muito antigamente, que os jovens e adolescentes viravam à noite. Hoje, se for 4 horas, o pessoal já está levantando a mão, né? Posso ir embora? Sim. Né? Como que você vê isso no nosso meio hoje? Avivamento, ele dentro desse conceito bíblico que nós estamos estudando e dentro da vivência, até pelo termo, ele é algo para cristão. Né? Ele é um revigorar, ele é um reviver, ele é algo
despertar para quem um dia já teve vida, mas está sonolento. E por isso o link com o nosso tema, né? Despertar, né? Sim. O avivamento é um despertar, na verdade. Então, assim, para mim, no meu conceito, né, é para quem já teve vida, né? Tipo, uma pedra não vai reviver, mas um ser humano ele pode reviver. É uma árvore que um dia deu frutos e que agora vai voltar a dar frutos, entendeu? Que o solo ganha boas raízes, uma boa irrigação e agora dá fruto, tem vida ali dentro, né? O avivamento, esse revigorar, esse viver, reavivar, né? Que até esse você reavivar usou esse termo, foi a né? expressão que eu usei ontem, não estava Sim. lembrando agora. É para quem um dia viveu, né? Então, para nós, por exemplo, o texto de Efésios, né, que é o texto base ali, né? Esse despertar é para quem foi vivificado em Cristo, né? Então, Paulo escrevendo aos Efésios, ele vem tratando isso, inclusive ele vai falar como então viver essa vida de quem foi vivificado em Cristo nessa sociedade em que nós vivemos, né? Na nossa família, né? No casamento, enfim. Então, é para quem um dia já teve vida. Então, esse avivamento é para nós. É para nós que por algum motivo estamos sonolentos, estamos adormecidos, estamos anestesiados, né? Stand-by ali, mas precisamos desse renovar do espírito, né? Para que a gente possa, então, experimentar da presença de Deus e do agir de Deus, né? Sim, bacana. E aí, pegando até um gancho do que você está falando e do que a gente acabou de conversar, como encaixar, né, os 4 pontos que você colocou ontem, né? Principalmente os 2 primeiros, que é a centralidade de oração e a sede da palavra de Deus. Como encaixar na nossa rotina hoje, que é tão cheia, né? Cheia de compromissos, tanto fora como na igreja. Como a gente consegue conciliar isso? A gente até brinca no Lutron, que é um projeto que a gente tem aqui na igreja, que temos que achar, na verdade nem brinca, é uma orientação mesmo, né? É uma dica que a gente acabou seguindo, de achar um horário de ouro para essas coisas, né? Porque dentro do nosso cotidiano, dentro da nossa correria, qual é o horário que você tá mais tranquilo, que você tá com a mente de fato ligada, né? Que às vezes você fala assim, vou orar na hora de dormir, eu só vou orar na hora de dormir. Aí você faz aquela oração de segundos, né? Pai, obrigada pelo dia, amém, e dorme. Ou você vai ler a Bíblia, você lê 2 versículos e acaba, né, dormindo. Como encaixar isso, né, no nosso dia a dia hoje? Temos de fato que achar esse horário de ouro? Há outra forma, sabe, de fazer isso? Eu penso que o horário de ouro ele precisa existir, né? Obviamente a oração é muito ampla, né? A gente ora o tempo todo, a gente pode orar enquanto trabalha, enquanto está dirigindo, mas acho que esse momento de você se desligar, né, assim, e ter um momento devocional com Deus, onde você lê a palavra, você ora, ele é importante. A gente precisa encontrar um tempo para fazer isso individualmente. Tem um livro muito bacana que eu indico do Tim Keller, que é Oração. É o livro Experimentando a Presença de Deus. Oração Experimentando a Presença de Deus, se eu não me engano. É do Tim Keller. É um livro muito legal que ele vai tratar, vai expor sobre o significado, a importância da oração, enfim, dando as dicas de oração, né? De como encontrar esse tempo. Mas eu acho que isso individualmente a gente precisa ter. Isso é princípio básico para um cristão que deseja ser um cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus. Então ele fala com o Pai, ele experimenta do Pai, ele linha os seus afetos ao Pai e ele quer conhecer o Pai, e por isso ele lê a palavra, isso individualmente. Agora o que eu penso é que quando a gente está falando desse movimento de avivamento, a gente está falando de uma liderança que quer despertar, né, ser um canal para despertar isso para uma juventude, a gente precisa também encontrar tempo de fazer isso no coletivo. Então a liderança, Legal. Da mesma forma que ela se reúne para criar uma estratégia, ela também precisa se reunir para orar pela estratégia. A liderança, da mesma forma que ela se reúne para ler um livro ou indica um livro, a gente gosta, né, de indicar um livro um para o outro, comentar do livro, ela precisa encontrar tempo, talvez, de ler um livro da Bíblia junto. Então a gente precisa criar meios para que isso seja algo constante. Então, assim, a gente ora por aquilo que nós estamos fazendo. A gente olha para a palavra de Deus para ver o que Deus quer fazer através de nós. E aí, quando eu falei isso ontem e repito, quando eu falo ler a Bíblia, eu digo para a gente criar um relacionamento de conhecer o nosso Deus, né? Uma leitura que faça você mudar a sua forma de pensar, sentir e agir, né? Porque às vezes a gente fala de leitura da Bíblia
pode cair naquela ideia de um intelectualismo, né? Eu quero ler, por conhecer, e não é uma leitura correta, porque não é esse o propósito da Bíblia. Ou então, assim, só fala de ler a Bíblia, mas não vive a palavra, né? Uma coisa vem ligado com a outra. Se eu preciso, né, ler a palavra de Deus e deixar que ela me leia para que eu possa estar alinhado à vontade de Deus. Então, acho que dentro desse contexto de avivamento, falando para uma juventude, falando para a liderança da juventude, da mesma forma que a gente encontra tempo para criar estratégia, para sentar, para discutir, a gente precisa gastar um tempo orando, né? Às vezes a gente, sei lá, estou dando um exemplo, a cada 15 dias a gente vai ter um encontro de alinhamentos de trabalhos, vamos dizer assim. Então, por que não a gente não ter um encontro, talvez ao invés de 15 dias, ser um período maior, porque no outro 15 dias vai ser um encontro de oração. Sim, sabe? A gente importante. falha muito Sim. nisso. Foi o exemplo que eu dei ontem. A estratégia é importante, os métodos são importantes, eu valorizo muito isso, eu sou alguém que quem me conhece sabe que eu tenho isso muito dentro de mim, mas assim, a gente tem que aprender a no coletivo, no grupo que a gente construiu e que está servindo ali, fazer isso junto. Então, acho que o individual, né, repetindo, resumindo, o individual é um pressuposto básico. Né? Um cristão que quer crescer e que quer ter uma maturidade precisa ler a Bíblia e fazer oração, já dizia a musiquinha das crianças. Né? Agora, o coletivo a gente precisa desfrutar e a gente precisa aprender a desfrutar. Né? E aí eu faço uma pergunta para mim, para minha reflexão, né? E para nós aqui, que você que está ouvindo refletir. Será que quantas vezes, como líder de um ministério, a gente se reuniu com a nossa equipe para orarmos pelo que ia fazer? E eu não digo orar 5 minutos antes de fazer, eu digo orar para planejar o que ia fazer. Então, a gente vê as histórias dos avivamentos, né? Não era um evento. O Hernandes Dias Lopes, no livrinho dele, ele tem um artigo que escreve sobre isso, ele vai dizer o que não era um avivamento. E o avivamento ele vai colocar, não é um evento da igreja, não é uma mudança doutrinária, não é um programa. Então, assim, a gente precisa rever essas questões. Eu tinha até anotado isso, que o avivamento ele não pode ser programado, iniciado nem encerrado, né, pelo homem. Então, tudo que a gente tem, né, de planejamento, de organização, isso é aqui, cara. Sim. Quando a gente fala do espírito, né, isso tem que ser deixado um pouco de lado e buscar viver isso cada vez mais, né? A gente até fala ser sensível, né, ao mover de Deus. Mas como ser sensível se a gente não faz isso? Né? A gente entra muito no automático. E será que a gente está disposto a gastar horas planejando e por um despertar de Deus a gente mudar todo o nosso planejamento? Imagina que você teve uma reunião aí, por mês da juventude, vamos usar como exemplo. Quantos de vocês não se reuniram, se falaram, e Deus direciona de outra forma, porque Ele está produzindo, vamos imaginar que Ele está produzindo algo como esse avivamento. Será que a gente está disposto a deixar aquilo que, fomos nós aqui, não. Mas se a gente está sensível, se a gente está alinhado, se a gente está orando, experimentando da presença de Deus, alinhando os nossos afetos à vontade de Deus, a gente vai estar sensível e entender que é Ele que está fazendo. E aí a gente só se dispõe. E aí acho que pega até um gancho do seu terceiro item, né? Que seria se quebrantar, né? Na presença de Deus, ao desejo de Deus, né? Em nossas vidas. Que a gente tem mania de ser controlador, né? Vou dizer que não, a gente tem mania. Quando a gente quer ser organizado, planejar, a gente gosta de ser ali... não gosta que ninguém, né, mude a ordem. E aí vem Deus e fala, não, eu quero assim, né? Sim. Realmente, a gente precisa... E aí você falou de algo importante, que, né, do coletivo, né? Porque... a gente está até trabalhando muito nessa linha agora, refletindo muito nessa linha no ministério. Qual é o nosso propósito, né, como ministério? E eu entendi até como um propósito particular meu, que na minha visão deveria ser de todo cristão, que é conectar pessoas a Jesus, né? E aí, como que você conecta se você não está junto em oração, né? Se você não está junto num momento mais sensível, e como você falou, não uma oração automática ou, né, de costume, que temos orações de costume, né, de hábito, de programação. Fora dessas orações, como a gente é falho, né, de não praticar isso. Eu sinto também que a gente precisa mudar essa vertente. Eu chamo de oração de homologação, né? Eu já tenho a ideia, eu já planejei, eu já sei tudo que eu quero, eu falo, Deus, autentica o que eu quero, né? Abençoa, né? A gente usa a expressão abençoa. É meio que homologa. Não que em alguns momentos a gente não deve pedir para que ele abençoe aquilo que nós estamos fazendo. Mas às vezes a gente, principalmente quem tem esse estilo controlador que você começou mencionando, que gosta de planejar,
Eu sou essa pessoa. Então, muitas vezes eu tenho aprendido e eu tenho aprendendo na caminhada cristã e às vezes aprendendo apanhando que quem está no controle é Deus, não sou eu, né? Porque às vezes a gente quer controlar, eu chamo de controlar variáveis, né? Quem gosta de planejar conhece as variáveis, estuda, e você quer controlar aquilo, mas na nossa vida, às vezes servindo ao Senhor no ministério, eu não consigo controlar tudo. Então eu preciso entender que eu só sou um canal para a missão, o dono da missão é Deus, né? Eu só sou um canal para ele usar, né, o que Paulo vai dizer, eu sou um cooperador, né? Nós somos cooperadores, um planta, um rega, um colhe, mas quem dá a chuva, quem produz ali o crescimento é Deus, não somos nós. Sim. E a gente vai aprendendo isso na caminhada. E a oração é um meio, e a palavra, para a gente se sensibilizar. E isso nos leva ao que você começou a comentar, o quebrantamento. Porque nós, por natureza, nós não queremos ser feridos, ser ali, ó. Não, precisa haver rendição, moldado. A gente não quer. Porque nós, por nós mesmos, não. Senhor, deixa eu aqui no meu conforto. Mas quebrantamento é, no meu Pega entendimento... leve, né? Pega leve, Até Deus, né? definição de quebrantamento é complicado Sim. de você dizer. Obviamente tem uma definição mais geral, mas de uma forma muito simples. Para mim, quebrantamento é quando eu olho para a cruz e aquilo que eu citei ontem, eu não vejo autojustificação em mim, eu não vejo justiça própria, eu não vejo nada. E aí eu não tenho outra coisa a fazer senão me render e dizer obrigado, Deus, pelo seu amor e pela sua justiça por mim. Então a gente precisa, na nossa caminhada disso, né? A gente tem a nossa sociedade, e aí eu não falo nem só para os jovens, mas a nossa sociedade ela tem sido marcada muito por essa autossuficiência, né? Eu escrevo a minha história, eu escrevo a minha carreira, e eu acho que isso é positivo num certo ponto. Mas tem um momento na nossa vida que a gente tem que olhar e falar, a gente tem um dono, a gente tem alguém que nos criou para viver em relacionamento com ele. E aí não tem como olhar para esse Deus, olhar para o amor dele, para a justiça dele, para o perdão que ele oferece, né, e não ser quebrantado na presença dele, né? Porque eu acho que é ele mesmo que olha para nós e fala, vem aqui no meu colo porque eu quero te abraçar e eu quero te mostrar o meu amor. Acho que a gente precisa desfrutar um pouco mais disso. É isso. Que é tão profundo, né? Porque a gente fala e às vezes parece até que a gente tá romantizando esse cenário, mas não é. É isso. É que às vezes a gente não para, como você até falou, às vezes a gente lê a Bíblia por ler, ou lê uma forma de estudo de uma forma que você tá tão frio ali, que você não tem aquela sensibilidade de olhar e falar assim, cara, é isso, né? Até costumo falar muito isso de domingo, ele morreu por nós, Cristo morreu, né? Sabe o que é um pai dar um filho para morrer por você? Cara, ele te ama muito, né? Ele tem que ser senhor da sua vida, cara. Ele controla mesmo tudo, né? Eu já me peguei em situações que eu estava no controle, né? Como a gente já tem um perfil parecido aqui, quem já percebeu. E quando eu me rendi, falei, eu cansei. Até por tentar algo, né? Ele ia lá e agia. Falava assim, então, parecia que ele falava assim, tá bom, então sai de cena que agora é a minha vez. Exatamente. E é muito... E é uma lição, é um aprendizado, né? Sim. Porque isso te deixa para próximos passos. Às vezes eu falo por mim, né? Eu vou ser teimoso de novo, mas eu já tenho um olhar no retrovisor, eu já posso olhar falando, baixa aqui porque Deus está controlando todas as coisas, né? A gente precisa aprender a descansar em Deus, né? Aí eu acho que aí já tem um outro assunto, mas descansar nessa soberania, no cuidado dele, a gente precisa aprender nisso na nossa caminhada, né? E eu acho que isso é algo que precisa marcar nossas vidas, sabe? Tipo, quando eu entrego minha vida para Jesus, quando eu começo uma caminhada de vida cristã, quando eu começo esse processo de querer me tornar mais parecido com Jesus, eu preciso entregar o senhorio da minha vida para ele, sabe? Tipo, eu não sou mais senhor. Ele é o meu salvador e a gente fala muito isso, e isso é legal e é importante porque ele pagou o preço, Sim. mas ele é o meu senhor, né? E aí falar que ele é o meu senhor significa que eu me rendo diante dele, né? Tipo, e é o Senhor que nos ensina de uma forma diferente, é o Senhor que nos ensina com uma toalha e com uma bacia, sabe? Tipo, é um Senhor que nos ensina a ser servo a partir dele, sabe? Tipo, eu me submeter ao senhorio dele e ser aquilo que nós chamamos de um escravo, porque eu vou servir outras pessoas, sabe? Acho que esse é um desafio para nós. Muito, realmente. E aí,
só para pegar o gancho aqui do quarto ponto, que a gente já falou de 3, né? Convicção e confissão de pecados, né? E aí, quero entender contigo, você já falou um pouquinho ontem, né? Mas como conseguimos buscar, né, o verdadeiro arrependimento em meio ao nosso orgulho, ao nosso ego, a nossa medição de pecado. Medição de pecado, você deve conhecer bastante esse termo, né? O pecadinho, o pecadão. Tirar, sei lá, fazer copiar, né? Cola na prova, igual você citou ontem, não pega nada, né? Mas alguém, sei lá, escandalizar o outro na igreja já é pecado, né? É como a gente fazer com que as pessoas se arrependam de fato, né, de todo o pecado, a gente criar o hábito de orar pelos nossos pecados, né, pelo arrependimento, que muitas vezes a gente acaba orando, agradecendo pelo dia, pedindo algo que queremos, mas será que oramos pelo, né, de fato, por arrependimento, meditamos no dia pelos pecados que cometemos, né? Esse dia não foi legal, minha postura aqui, ou poderia, né, não ter feito isso aqui, ou pensado, né? Que às vezes no pensar a gente também peca. Como que você vê isso hoje? Eu vou separar minha resposta em três partes. Né? A primeira parte é algo que eu aprendi e que eu trago para minha caminhada. A primeira é a gente, dentro dessa primeira parte, é a gente chamar de pecado aquilo que é pecado, né? A gente não pode dizer que é uma falha, que é um erro, é um pecado, né? E o pecado é um princípio de morte e separação que torna tudo e a todos passíveis de corrupção. É o errar o alvo que a gente aprende na escola bíblica, é o desagradar a Deus, né? É o fazer coisa feia. Então a gente tem que chamar de pecado o que é pecado, né? Então isso é importante. A partir do momento que eu chamo de pecado aquilo que é pecado, o meu pecado tem nome. Então, quando eu olho para o meu pecado, se o meu pecado é a pornografia, o nome dele é pornografia. Se o meu pecado é o vício, o nome dele é vício. Então, eu preciso dar nome para o meu pecado, não para vangloriar, mas para que eu reconheça e possa pedir perdão para Deus. Então, tem pecados até mais leves aos olhos humanos, né? Gula, preguiça. Exato, mas é pecado. Não trabalho porque sou um preguiçoso, né? É um pecado. Então, assim, ele tem nome, né? Então, esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, sabendo que pecado tem nome e que nós precisamos confessá-los pelos seus nomes e chamar de pecado que é pecado, o segundo ponto é que todos nós fomos criados para viver em relacionamento com Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram. Por conta de Adão, nós nos afastamos de Deus e nós estamos agora separados de Deus. E Paulo vai dizer lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Esse é um pecado que a gente precisa pedir perdão, porque nós estamos afastados de Deus e precisamos reconhecê-lo como nosso Salvador, né? Aquele que nos une novamente ao Pai. Então esse é um segundo momento. E o terceiro é aquele da caminhada. É aquele momento que, a terceira parte da minha resposta, que eu acho que pega o ponto, é aquele momento que eu já nasci de novo, já sou um crente em Cristo Jesus, mas aqui dentro ainda tem carne, né? Aqui dentro ainda tem desejos que não agradam a Deus. Então, assim, eu vou cair na caminhada, meu alvo é não cair, mas eu sei que em alguns momentos eu posso errar, né? Mas a gente precisa confessar, né? O 1 João 1,9, se eu não me engano, vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Então, nós precisamos confessar, nós precisamos ter convicção, né, de que aquilo é pecado e confessar nossos pecados. Então, colocando na ordem tudo que eu disse. Primeiro nós estamos separados de Deus, né? Então nós precisamos de Cristo para nos unir a Deus. Então nós estamos no pecado, longe de Cristo, nós merecemos a justiça de Deus, a ira de Deus, enfim, nós somos escravos de Satanás, mas Deus vem, paga a justiça, nos torna agora amigos de Deus e filhos, né, do Pai. Então esse pecado ele é perdoado. É esse que Paulo vai escrever, por exemplo, lá em Romanos. O segundo é o pecado da caminhada, aquele que nós cometemos quando nós falamos mal um do outro, quando a gente já é crente cola na escola, quando a gente é o cara que quer pegar todas as menininhas ou a menininha que quer pegar todos os caras para ficar falando para todo mundo. Esses são os da caminhada. E o terceiro que eu ressalto, né, para colocar na ordem aqui, é chamar de pecado aquilo que é pecado e pecado tem nome. E não tem medida, pecadinho, pecadão, pecado é pecado, certo? E peça perdão pelo nome. Senhor, perdão porque hoje eu menti. Então, você mentiu.
É porque senão eu falo isso, eu aprendi isso, né? Não tô colocando como uma regra, mas porque se a gente. Eu aprendi, talvez lendo algum livro aí, mas se a gente coloca isso para. É uma forma da gente reconhecer aquilo que a gente está fazendo, porque senão a gente tenta aliviar. A gente sempre quer aliviar, né? Ou até às vezes comparar com o outro, né? Eu menti. Mas o outro... Mas o outro mente o tempo todo, eu só menti uma vez. Tipo, Você está né? estabelecendo uma regra com Deus, ó. Muito bom isso, né? É igual quando a gente vai contar pros Negociando. pais, né? Você fez alguma coisa errada. Eu lembro quando eu era criança, ia contar pra minha mãe. Tirei nota, sei lá, na época era letra, né? Tirei C na prova. Mas a classe toda tirou D e eu tirei C. Ó, que beleza. Mas você não é todo mundo, minha mãe falava. Isso me quebrava, meu. Eu realmente não sou todo mundo, sabe? Então a gente fica querendo fazer comparações. Nós, como cristãos, né, temos que ser luz e sal na terra, né? Então a gente já tá numa caminhada diferenciada, né? Até comentei com a galera ontem, quando acabou o culto aqui, que foi muito bom, por sinal. Eu enxerguei a gente nadando contra a correnteza, sabe? Eu visualizei isso mesmo na minha mente. Como a gente estivesse nadando contra a correnteza, mas essa correnteza chama mundo. Sim. Né? Todas as coisas que o mundo tem a ofertar. Então, a gente tem que lutar por isso mesmo. Lutar pelo que é do Senhor, né? E tentar conquistar pessoas para o reino, né? E é muito desafiador dentro do que a gente vive hoje. A gente tem duas formas, a gente copia, né? Copiamos algumas coisas. Eu entendo que a gente tem duas maneiras principais de copiar. Um é os valores do reino, aquilo que está nas escrituras, e outra é do mundo, né? E o do mundo é aquilo que vai passar, né? E muitas vezes a gente passa e ele está passando sobre nós, porque nós estamos... Foi a minha oração, nós tivemos 2 cultos ontem, não lembro se no primeiro ou no segundo, mas foi a minha oração no final, né? Que nós não sejamos formatados por esse mundo, né? Porque não é essa a ideia de Paulo, né? Não se amoldem, né? Mas muitas vezes nós estamos sendo amoldados, ganhando formato, sendo formatado por esse mundo. Mas é o inverso, nós não podemos, né? E às vezes até sem perceber, né? Sim. Para agradar um determinado grupo, ou fazer parte de um determinado grupo, ser aceito por alguém, né? Hoje eu percebo que, principalmente a juventude, e até com as redes sociais, né? A gente busca muita aceitação, né, do outro, a aprovação do outro, né? Sim. Tem que entender que isso não importa. E o grande perigo é a gente começar a querer trazer o mundo para dentro da igreja, né? Tudo começa a se tornar normal, né? E aí a gente começa a trazer práticas. E aí eu não tô falando de um instrumento que toca lá e não toca aqui, que a gente criou essa separação. Eu tô querendo dizer práticas da vida mundana para dentro da igreja, né? E isso não pode, né? Foi a conclusão da minha mensagem ontem, né? Poxa, isso pode caber para fora, mas para você que é um jovem cristão, pode até ser modinha lá fora, mas não cabe. E não é ser careta, é você saber que você tem um limite. Você é filho de Deus, você tem um pai que tem direcionado a sua vida, você precisa ser um discípulo de Jesus, né? E você não pode viver dessa forma, né? E isso independe da idade. E aí é interessante, só fazer um gancho aqui, né? Não me estendendo, mas porque às vezes a gente fala isso, aí o cara vai olhar e vai falar assim, mas o Bruno já passou dessa fase, então para ele é fácil. Falar, não é fácil também, eu tenho minhas lutas. E eu também entendo muitas vezes o jovem. O que eu acho que o jovem precisa fazer hoje é se dispor mais a procurar ajuda, sabe? É nesses encontros que tem de pequenos grupos, é abrir e dizer, é difícil resistir a algumas coisas. É difícil não cair nisso. E olhar pro outro e o outro falar, também tá sendo difícil para mim. Me ajuda, né? E aí vocês que são mais experientes, né? E orientando e ajudando. Eu acho que falta muito essa proatividade. Eu vibro e eu fiquei muito feliz, né, de ver as fotos, os vídeos aqui e ver essa galerona envolvida aí nesse mês. Porque isso é muito importante. Porque muitas vezes acostumou-se a ser servido, porque tem uma equipe que serve. E isso é legal, porque faz com excelência. Mas o jovem ele precisa participar, ele precisa estar ali, ele precisa estar aprendendo com o mais velho. E isso vai dando liberdade e confiança para nesses encontros ele se abrir, né? E a gente precisa provocar isso neles. Falar, poxa, é difícil. Mas o que a palavra de Deus diz? Né? Vamos lá entender, vamos caminhar junto. Né? Não é você colocar, né, um peso sobre a vida do jovem, mas é você ser um orientador, é o mais velho que já passou por aquilo, que tem uma vivência, ensiná-lo, né? Eu entendo que a gente precisa, de uma forma geral, viver mais isso.
Sim, com certeza. Bruno, tô chegando no final, tá? Tem poucas perguntas agora. Poucas? Poucas, mas aqui acho que a galera talvez esteja mais curiosa, né? Uhum. Quais seriam... Acho que você já respondeu isso mais ou menos entre linhas ali em outras perguntas, mas quais seriam os primeiros sinais que estamos prestes a viver um avivamento? Ver essa galera engajada, buscando a palavra de Deus, orando. Não é uma receita de bolo, mas a gente sabe já as ferramentas para se fazer isso. Para você perceber, olha, aqui está prestes a ter um avivamento. Eu acho que, na minha concepção, Ellen, essa percepção ela é muito difícil, né? Eu acho penso eu, que nós estamos vivendo um tempo que nós precisamos, né? Eu acho que o esfriamento espiritual está muito grande, acho que o secularismo tem chegado muito perto, então acho que isso são indícios de que nós estamos uma brasa, né? Mas ter essa consciência de que nós estamos uma brasa, né, clamarmos a Deus e olharmos para palavras, aí são indícios de que Deus vai fazer algo novo. Se isso é um avivamento que vai ser de uma vida, de um ministério, de uma igreja, ou que vai impactar uma cidade, somente Deus vai dizer, mas é algo que começa a fluir. Você fala, poxa, tem um esfriamento, né, tem consciência desse esfriamento, tem uma secularização, tem consciência dessa secularização, tem o desejo de ser diferente. Clama a Deus, palavra, buscando orientação de Deus, tem quebrantamento, tem adoração sincera. A proporção disso, aí é Deus quem vai fazer. Mas eu creio que algo novo ele vai fazer, né? Porque eu separei um salmo aqui para ler, se me permitir. Diz assim, ó, Salmo 85:6. Acaso não nos renovarás a vida a fim de que o teu povo se alegre em ti? O renovarás aqui, essa ideia do reviver, né? Acaso não nos renovarás a vida a fim de que o teu povo se alegre em ti? Então, se clamarmos, por acaso ele não pode nos renovar, né? Tem uma oração de Abacuque também que ele fala algo em relação a isso. Eu vou achando aqui Abacuque enquanto você faz a próxima pergunta. Tá bom. A próxima pergunta é mais, né, no seu particular. Você, em toda a sua história, já presenciou, viveu algum avivamento? Você fez parte de algum avivamento? Viu algum avivamento acontecendo? Não, acho que eu já presenciei na minha vida, não avivamento, mas aquilo que Timóteo vai dizer para Paulo, né? Paulo lá em 2 Timóteo, capítulo 1, se eu não me engano, Timóteo tá meio que desanimado, né? As pressões estão grandes, né? Ele tá no meio da heresia, ele tá sendo colocado como pastor da igreja, ele tem alguns problemas de enfermidade, que Paulo vai dizer, e parece que ele tá meio amedrontado, ele é um cara muito tímido, e aí Paulo olha para ele e fala assim, ó, eu lembro da sua fé sincera, que veio da sua avó, da sua mãe, e que ela é uma fé autêntica, mas reaviva o dom que há em ti, porque Deus não nos deu espírito de medo e covardia, enfim, não lembro exatamente o que o texto diz. Mas assim, o reaviva queima de novo, deixa a chama queimar. Eu não chamaria isso de um avivamento. Mas isso pessoalmente, em diversos momentos, até hoje, eu olho para Deus e falo assim, queima de novo. Porque tem hora que não queima, tem hora que você entra em crise com algumas coisas, tem algumas dúvidas. Então isso é algo que eu faço. Agora, presenciar aquilo que nós chamamos e conhecemos dentro da história de avivamento, eu acho que não. Eu acho que eu nunca vivi de perto isso, ou vi muito perto isso, assim. Eu não quero ser injusto, mas eu tô falando a minha ignorância aqui, dentro daquilo que a história fala como avivamento, né? Algo que mexe muito particular, que através disso vai mexer com o ministério, com uma igreja, com uma cidade. Acho que isso eu não vi. A ponto do livro lá, né? Do bar que tá próximo fechar, de não sei mais o que fechar. Imagina a gente viver algo... Nós estamos tão intensos, a galera quer tanto Jesus que os bailes acabaram. Não tem mais os barzinhos aqui de Jandira. Por quê? Porque a gente tá intenso. Isso aí eu não vi. E tem algo muito legal desse mesmo livro que você está falando, do Avivamento de Gales, linkando com, né, da sua fala, que as pessoas, Bruno, elas começam a orar ou fazer as coisas de Deus por conta. Tem o líder que começou o avivamento, o Evan Roberts, que começou o avivamento em Gales,
ele ficou famoso, né? Ele rodou a cidade de Gales inteira, tanto que no final, ainda enquanto estava acontecendo o avivamento, ele parou no meio do processo por questões físicas, né? E teve um momento que ele estava na igreja, até imaginei a nossa igreja aqui, que é menorzinha, cheia, com todo mundo orando, cantando hinos aleatoriamente, sem uma ordem aos olhos humanos, mas havia uma ordem espiritual, e passaram ele por cima das pessoas de tão cheio que estava. Ele olhou aquilo e falou assim: onde tiver 2 ou mais, Cristo está presente, não está? Quando eles responderam, está, ele saiu. E continuou acontecendo. Ninguém se preocupou se ele estar ali ou não para coordenar aquele processo, né? Aquele momento, vou chamar de processo, porque o avivamento não é processo. Sim. Aquele momento. E é muito... Você percebe que é algo diferente, né? Que hoje a gente acaba se enquadrando em padrões de culto, né? Chega na igreja falando de um cristão convencional, né? Senta na igreja, no banco, espera o culto começar, espera alguém dirigir, né, aquele momento, às vezes fica até com vergonha, às vezes parece que as pessoas estão receosas muito com o que o outro vai pensar ou como tem que estar ali, né, como que presenciar um culto, né, e é muito, assim, esse livro é pequenininho, mas ele tem muito aprendizado mesmo. É interessante, Ellen, que os avivamentos, né, todos os avivamentos, ele desperta algo diferente, né? Sim. Obviamente, alguém já vai dizer, acho que é Jonathan Edwards, que vai dizer que a gente tem que tomar cuidado com os excessos, né? Nos avivamentos. Você tem os excessos, aquilo que talvez é sentimentalismo, que é um momento, mas obviamente que eu creio que num período de avivamento Deus pode curar, Deus pode derramar algo sobrenatural ali que talvez nós não estamos acostumados, mas a gente tem que tomar cuidado com o sentimentalismo, né? Mas algo que o avivamento desperta, né, e que eu acho que eu estava lendo um pouquinho sobre isso, por exemplo, John Wesley, né, ele é fruto de um avivamento, ele é um avivalista e ele é fruto de um avivamento, é um camarada que, se eu não me engano, pregava 3 vezes por dia, pregou não sei quantos mil sermão. Jonathan Edwards foi um camarada de avivamento, Martin Lloyd Jones, né, os avivalistas e que viveram avivamentos, né, então assim... O avivamento, para mim, ele também gera um despertamento muito grande, né? Um missionário, esse despertamento de servir ao Senhor, né? O chamado. Tá. Fazer só mais uma pergunta para você, tá? Pra gente encerrar. Você acha que hoje estamos maquiando o avivamento? Né? Com questão de... Hoje se usa muita palavra, né? Você até citou que tinha alguma igreja citando essa palavra. Você acha que hoje as pessoas estão usando de forma errada para atrair as pessoas? Ah, sim, não tenho dúvida que possam estar usando, sim, né? Nem sei se talvez intencional, mas talvez pelo conceito, né? Nós mesmos aqui conversando, muitas vezes nós saímos até do conceito de avivamento, porque é muito amplo, sim, né? Então eu creio que talvez se confunda um pouco e ele tem sido muito mal utilizado. Só ler um texto aqui, para encerrar, né? Que eu tinha comentado. Abacuque 3:2. Senhor, ouvi falar da tua fama, tremo diante dos teus atos. Senhor, realiza de novo em nossa época as mesmas obras. Faze-as conhecidas em nosso tempo. Em tua ira, lembra da tua misericórdia. Abacuque orando. Tá no tempo de Jeremias, né, um pré-exílio ali. Realiza de novo essas obras. A gente pode clamar e dizer, Senhor, mexe com a gente, né? Coloca essa paixão, esse fogo em nós. Acho que essa tem que ser a nossa oração. Como ele vai fazer, mas a gente tem que se dispor. Amém. Que seja assim, né? Amém. Podemos clamar cada dia mais. Obrigada, Bruno. Eu que agradeço. Foi uma honra aqui ter você conosco. É um prazer estar com a galera da juventude da nossa igreja, né? E jovens, fiquem firmes no Senhor. Amém. Tchau, galera.